Fala. O que você precisa? Mas aí tá Aqui você entrou na igreja, você não tem que ir no seu? Não foi no seu que você está colocando? E agora manda o link no grupo de mulheres, então, né? Tá lá, você já tá aparecendo, depois a gente fala. Tá bom. Você já vai mandar? A internet, né? A gente tem que fazer um curso, Priscila. Acho que a gente tem que fazer um curso. Dá licença, tá? Eu vou entrar no seu WhatsApp. Irmãs, nós já vamos começar, tá? Últimos ajustes para tentar colocar a transmissão ao vivo. Deu certo, Pri? Deu? Posso começar? Pode? Bom dia, bom dia. Tá? A gente vai continuar, então, nossa escola dominical de mulheres, né? Que bom que vocês estão aqui hoje. Vamos começar com uma oração. Angelina, você faz uma oração para a gente começar, por favor? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelas bênçãos, pelas graças, Senhor, que nossa vida, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, como mulheres, Pai, como servos, tuas, como filhos, tuas, Pai. O Senhor tem cuidado de nós, apesar de nós, o Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem dirigido e os nossos passos. Se você continue fazendo isso, Senhor, o Senhor continue cuidando de nós, dos nossos lares, dos nossos prazeres, nós estivermos vivendo, que o Senhor possa estar à frente de tudo, cuidando e dirigindo. Abençoe nossa aula hoje, abençoe a Lu, que ela possa ministrar a palavra e que ela possa sempre tocar no nosso coração, que nós possamos, assim de tudo, Pai, viver e confiar em Ti plenamente. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, que nós pedimos e Amém. Amém. Amém, irmãs. Bom dia. Antes da gente continuar, a lição de hoje é vaidades femininas, né? Nas duas últimas semanas a gente viu sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. E eu queria voltar a nossa lembrança um pouco no comecinho do ministério de Jesus, antes de entrar nas vaidades. Vocês se lembram, né? Ele nasceu, cresceu, e quando ele começa o seu ministério, ele é batizado, e depois ele seleciona os 12 e vai para o monte. A gente sabe do famoso Sermão do Monte, né? Lembrar aí da sequência? E o Sermão do Monte, que não é assunto dessa revista, é de outra, Jesus vai apresentar para as pessoas agora que ele veio instaurar um novo reino. E esse novo reino, que é o reino de Deus, é um reino de pessoas que pensam diferente, né? É um reino de pessoas que se importam com aquilo que Deus pensa e porque amam ao Senhor, querem conhecer a vontade do Senhor, querem obedecer à vontade do Senhor e vão viver diferente por causa disso. Por que eu estou falando do Sermão do Monte e a gente está estudando vaidades femininas? Porque a gente precisa ter em mente, quando a gente vai falar agora sobre mulheres, essa revista está cheia de lições, que os ensinamentos para as mulheres, de acordo com a palavra de Deus, não são ensinamentos que a gente está acostumado a ouvir no mundo. Por quê, né? Porque a Bíblia é muito romântica e ela não é prática? Não. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e o mundo jaz no maligno. Então, hoje a gente se compromete de verdade com os ensinos da palavra de Deus, porque a gente foi salva
né? A graça nos alcançou, nós somos salvos desse mundo, vivemos para o reino de Deus. Então, ou eu me comprometo de verdade com aquilo que Deus ensina e tento pôr em prática, ou nada vai fazer sentido, certo? Então, fecha esse parênteses. Vamos para falar das vaidades agora, né? Eu quis entrar nesse assunto, eu fechei parênteses, estou abrindo de novo, né? Porque essa semana eu ouvi uma frase da mulher, sobre a mulher virtuosa que me preocupou, né? Dizia que a mulher virtuosa é uma história romântica. E eu quis falar, opa, falar da mulher virtuosa não é uma história romântica. A mulher virtuosa não é uma ficção científica, não é uma minissérie da Globo. A mulher virtuosa, ela contém princípios que, se a gente se esforçar em seguir a palavra de Deus, em conhecer, a gente consegue colocar em prática. Porque se está na Bíblia, é porque Deus quis que a gente soubesse. E se Ele quis que a gente soubesse, se Ele quis que a gente olhasse para essa mulher, é porque a graça dEle é o que a gente tem e precisa, e é eficiente para que a gente consiga chegar nesse padrão. Não com a nossa força, né? Mas com a palavra de Deus a gente consegue em obediência. Então não pensem nisso, tá? A mulher virtuosa e tudo que a gente vai falar aqui faz parte desse novo reino, essa nova mentalidade. A gente precisa da graça para cumprir, mas é possível. Vamos lá, meninas. Vaidades femininas, né? O versículo tema dessa lição é esse aqui. Não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Então, quem coloca a sua vida e o seu coração na vaidade, vai ter uma ótima recompensa. Qual? A própria vaidade. E o que é vaidade? O que é vaidade? No dicionário, vaidade é a qualidade daquilo que é vão, que é vazio, que é estabelecido sobre uma aparência de ilusão, né? Vaidade é vazio. Excesso de valor atribuído à própria aparência ou qualidades físicas e intelectuais. Pensa que falou em excesso. Esperança de reconhecimento e admiração por outras pessoas. Então, a vaidade também está relacionado com a expectativa que eu tenho de agradar os outros, de ser reconhecido, de ser valorizado. Isso é um perigo, né? Então, o dicionário fala disso. Mas eu queria que a gente firmasse bem nesse primeiro. A vaidade é algo que é vazia, vão, ilusão, né? Não é estabelecida, não é firme. O que a Bíblia não diz? Ah, ficou pequeno, mas dá para ler miúdo. Vou ler para vocês. O que a Bíblia não diz? A Bíblia não diz que cuidar da aparência é pecado. Que a gente fala em vaidade, pensa logo em batom e maquiagem, né? A Bíblia não diz que cuidar da aparência é pecado. A vaidade na Bíblia é apegar-se àquilo que é fútil, vazio, vão, a gente viu, né? A Bíblia não diz que é pecado cuidar do corpo e se exercitar. Também não é pecado, pelo contrário. A Bíblia diz que a gente é templo do Espírito Santo e precisa ser saudável, precisa cuidar da nossa saúde, né? Da parte espiritual também, da saúde também. Então não é pecado se exercitar, não é isso que é vaidade. A Bíblia não diz que Deus não se importa com a maneira com que a gente se veste. Ah, então já que vaidade é pecado, não vou ficar me preocupando muito com a maneira como eu me visto, não, porque Deus não vai se importar com isso, que é só o coração. A Bíblia também não diz isso. Não diz que Deus não se importa. O que será então que a Bíblia diz sobre vaidade? O que será, né? Na palavra de Deus, em Eclesiastes 2, a gente tem uma descrição muito boa sobre vaidade, né? Em resumo, diz que lá diz que tudo é passageiro e a vaidade é como correr atrás do vento. Por mais que a gente corra, a gente não pega. Quem que volta satisfeito para casa depois de correr atrás do vento, achando que trouxe o vento? Não traz, né? Não tem resultado esse correr atrás do vento. Eu queria que a gente lesse juntas, Eclesiastes 2. Oi. A Dilma Rousseff. É, conseguia armazenar vento, né? É. Nossa, isso deu o que falar na época, né? Que bobagem, né? Como que pode? Vamos ler juntas? Eu coloquei aqui, porque aí dá pra gente ler. Não sei se está bem claro. Então, Eclesiastes 2, a gente está vendo o que a Bíblia diz sobre vaidade. Pensei comigo mesmo, Salomão falando, né? Eclesiastes. Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil.
Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Ele não foi... Salomão se entregou a esses prazeres, mas ele ainda tinha raciocínio. Ele fala que ele foi analisando, né? Não foi como um louco. Eu queria saber o que valesse a pena, debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Isso era um sinal de prosperidade para aquela época, né? Escravos nascidos na sua própria casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Olha, ele está falando de prosperidade financeira, ele está falando de satisfação, de prazer sexual. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Ele falou de fama, né? Ninguém como Salomão, ó. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, me alegrei em todo o meu trabalho, e essa foi a recompensa de todo o meu esforço, a alegria. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. Ou seja, passei minha vida inteira, trabalhei, adquiri, construí, cresci, fui famoso. Eu cheguei no fim da vida e pensei, pra quê, né? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Mais um versículo, Salmos 39, 7, fala que a vida é um sopro. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, o que é de esperar, então, né, depois de tudo isso? A minha esperança está em ti. Então, o que a Bíblia define como vaidade é que a nossa vida é a própria, né? Ela é passageira, ela é rápida. E a vaidade é aquilo que é inútil. Salomão escreve que teve de tudo, conseguiu de tudo, e aquilo não trouxe satisfação. No fim da vida, quando ele chegou e avaliou, para que tudo isso, né? E o salmista fala, me matei para deixar um monte de coisa que eu não sei nem para quem. Qual é a nossa verdadeira esperança? Tem que ser o Senhor, tem que ser o Senhor. E se vaidade é passageiro, é futilidade, é inutilidade, então investir a vida nisso é pecado, é tolice, é vão. Como a gente deve então tratar a vaidade? Como tratar a vaidade? Se eu apagar essa luz, melhora para ler? Ou tá bom assim? Tá bom assim? Tá bom assim? O Salmo 119, 37 dá um conselho muito precioso. Abra na sua Bíblia, vamos abrir? Porque eu pus aqui também, mas esse é um dos meus favoritos. O Salmo 119, 37. Quando a gente pensa em vaidade, e por vezes a minha mente está cheia de tanta coisa, porque a gente tem tanta coisa para resolver, né? Tanta panela quente para mexer, e às vezes a gente se vê cansado e meio sem rumo, e eu gosto de me lembrar desse texto. Gosto muito, muito mesmo. Abriram? O Salmo 119, 37 fala assim, desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. É a pílula ante a vaidade fútil, né? Senhor, que o Senhor me ajude a não fixar os meus olhos naquilo que é inútil. Me tira do que é inútil. Me faz viver nos caminhos que o Senhor traçou para mim. Porque se a Bíblia não condena
a maquiagem, se a Bíblia não condena o cuidado com a aparência, o cuidado com o corpo, então a gente só tem que aprender qual é essa linha. Senhor, desvia-me daquilo que é inútil. Me faz viver nos teus caminhos, me faz viver. Vamos repensar então as vaidades costumeiras das mulheres. Escreve aqui. A ilusão, ponto 1 da nossa revista, né? A ilusão da vaidade com aparência física. Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita que não tem juízo. Como joia de ouro em focinho de porco, é um desperdício, né? Se não pensar que é uma loucura. Quem que amarra uma joia de ouro no focinho de porco e fala, vai ser feliz, né? Vai perder o seu ouro, né? No mínimo você vai pra lama. Assim é a mulher bonita que não tem juízo. Quem já conversou, né, gente? Com uma linda mulher que só fala futilidade. É terrível, né? É terrível. Você já sentou para falar com alguém lindo que só fala bobagem? Que não tem juízo? É terrível, é terrível. É terrível. Quanto dinheiro, na nossa revista, A Ilusão da Vaidade com a Aparência Física, quanto dinheiro, tempo e procedimentos dispensamos em favor da aparência física, sem falar na proporção e intensidade com que isso ocupa o nosso pensamento e o nosso tempo. A cabeça está sempre pensando no que a gente vai vestir, no que a gente vai vestir, e se eu tô bem, se eu tô bem, se eu tô bem, se eu tô bem. E fala sério, né, gente? A gente pode acordar, se pentear, passar maquiagem e ficar linda. Na hora do almoço tá igualzinho? Então, se eu for viver atrás disso, eu vou ter que fazer tudo de novo. E aí, à tarde tá igualzinho? Então, eu vou ter que fazer tudo de novo. Daí eu vou dormir e vou amanhecer igual a novela? Então, se a gente realmente pensar em futilidade, a gente vai gastar a nossa vida sem perceber nisso. E nunca vai chegar a lugar nenhum. Vai correr atrás do vento, vai chegar em casa de mão vazia. Investir tanta energia a fim de ter o corpo dos sonhos ou o cabelo perfeito não é não ter juízo. Para se manter certo padrão de beleza, vamos pensar um pouquinho nessa frase, certo padrão de beleza. E eu queria que a gente pensasse agora no Criador, né? O mundo mostra pra gente qual é o certo padrão de beleza. Eu assisti Barbie, eu acho que muitas de vocês talvez devam ter assistido, e uma delas se chamava de a Barbie estereotipada, né? Porque ela era o padrão de beleza, loira de olho azul, magra, linda, alta, com o pé assim, que vive de salto. E às vezes a gente se prende nesse padrão de beleza que é mundano. É mundano, porque Deus, quando te criou, quando Ele me criou, Ele colocou em nós o seu padrão de beleza. Não precisa todo mundo ter olho azul e ser loira e magra e alta. Porque Deus fez diferente. Então, será que Deus errou? Errou. Ixi, esqueceu de pôr a altura para Claudinha. Vixe, deu ruim, Claudinha. Oi, Gê. Esqueceu de pôr a altura para Angelina. Vacilou. O Senhor fez a todas nós com beleza, porque Ele é o Criador. Ele pensou nos detalhes, né? A Bíblia fala que a gente estava aqui sendo gerado e Ele já tinha escrito os nossos dias, e Ele que forma, Ele que faz. Então eu preciso parar de achar que é só a grama da vizinha que é mais verde. Não, o Senhor me fez assim. O Senhor me fez assim. Ele viu algo de belo. Eu quero ver também. Ele me fez assim. Ele me fez. Então, em busca desse padrão internacional de beleza, há mulheres dispostas a gastar quantia significativa do orçamento doméstico, às vezes até se endividar, né? Dedicar boa parte do seu tempo diário, reduzindo inclusive seu tempo com Deus. Está sempre linda, mas não tem tempo para ler a Bíblia. E até prejudicar a qualidade da atenção que deveria destinar à família. Tudo para investir na aparência. Então ela não consegue cuidar da casa, cuidar do lar, porque ela está sempre muito preocupada com ela, com a beleza, com a aparência. O dinheiro dela não sobra para alguma coisa para a família, porque ela gastou todo ele no salão, todo ele nas roupas, e está tudo complicado no orçamento. Cuidado, cuidado. Como diz o apóstolo Pedro, são mulheres mais preocupadas com a beleza exterior do que com a interior. O apóstolo Pedro disse isso aqui, ó. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior,
que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. 1 Pedro 3:4. Lembra do Sermão do Monte, que a gente falou no comecinho? O Senhor veio para nos mostrar um novo padrão, uma nova forma de pensar. É um coração que ama a Deus, e porque ama a Deus, busca a palavra de Deus, obedece a palavra de Deus, e vive a vida que Deus planejou para o povo que Ele separou para ser do seu reino. Então tomem cuidado, a gente precisa assim, vigiar a aparência? Precisa, mas não é isso o mais importante, né? Não é isso o mais importante. A aparência de uma mulher precisa externar aquilo que está lá dentro. Lá dentro. Quando a gente se arruma, vamos pensar um pouquinho, o que é que eu quero passar? Qual é a minha preocupação quando eu me visto, né? Algo para a gente pensar. Por que eu faço assim? Por que eu me visto dessa maneira? Aparência ou coração? Provérbios 4, eu coloquei aqui. Claro que é necessário cuidar do nosso corpo, está na sua revista. O que inclui estar devidamente arrumada, pois somos templo do Espírito Santo. Mas colocar o coração na aparência física pode se tornar, além de vaidade, idolatria. Idolatria, o amor exagerado a si mesmo. O que vão pensar de mim? Como eu vou estar? O que eu tenho que... Porque eu tenho que ser perfeita. E a gente tira o coração do Senhor e coloca para mim, para mim. Por isso é necessário o exercício diário de guardar o coração de toda preocupação excessiva com o que é passageiro, pois é do coração que procedem as fontes da vida. Abre para mim, Fê, Provérbios 4:23. É o coração, cuidado com o coração. Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois é ele que dirige o rumo da sua vida. Então, tomem cuidado, se a gente coloca a vaidade no altar de idolatria, isso vai dirigir o rumo da nossa vida. E não foi para isso que a gente foi chamada. Não foi para isso que a gente foi chamada. Cuidado com o corpo ou idolatria do corpo. Uma vez que somos templo do Espírito Santo, a gente tem que sim cuidar do corpo, né? É mau testemunho aquele que fica doente, não porque Deus permitiu uma enfermidade, porque a enfermidade não é uma desgraça, às vezes Deus a permite, certo? A gente sabe disso. Mas tem gente que não se importa, que não se cuida. E aí é pecado, porque Deus me deu esse corpo aqui, ó, para viver para a glória dele. Então eu preciso cuidar. É diferente de idolatrar, né? Diferente de idolatrar, mas eu preciso sim cuidar. E aí, eu coloquei essa figura porque, falando em aparência física, quando a gente se casa, tudo é lindo, né? Tudo é perfeito. E ele encontrou a mulher dos sonhos. Olhou, se apaixonou, quer casar comigo? Quero. E a gente tá linda nesse dia. Perfeita, linda. A nossa casa também tá. Porque a gente começa, cadê a Amanda? Cadê a Carol? Tudo no lugar, tudo novo, tudo arrumado, tudo limpo. Nem poeira tem em casa de recém-casado, é impressionante, só na nossa. Tudo perfeito. E aí, começa a passar o tempo, é roupa suja pelo sofá, pacote de bolacha, aqui eu cortei, mas tem várias latinhas, ela tá com a roupa toda suja, descabelada, aqui tem uma cadeira com roupa, pente aqui, faz tempo que não vê. E foi passando, né? Sabe por quê? Porque a gente é crente, vaidade é pecado. Então a gente não vai se importando com a aparência. Aí seu marido chega em casa, você é essa, ó. Toda zoada, suja, descabelada. Eu tô limpando a nossa casa, não me critica. Que a gente tem que ter uma casa limpa. Por isso que eu tô sempre assim. Cuidado, irmãs. Lembra que eu falei, a vaidade, ela é uma linha assim, ó, é o cuidado com o corpo para não virar idolatria, mas também a gente não pode ser mulher relaxada. Relaxada. Cuidar do corpo e da aparência também reflete um cuidado com o casamento. Então, o nosso marido é bombardeado na televisão, no trabalho dele, na rua, com mulheres
lindas que estão ao redor dele. Aí ele chega em casa, a dele tá daquele jeito. Cuidado, cuidado. A gente também tem que zelar pelo olho do nosso marido. O que ele tá vendo? Será que ele tá se agradando do que ele tá vendo? Será que ele tá se agradando? E a gente não tá falando aqui de roupa cara, maquiagem cara. A gente tá falando de modéstia, decência, de estar bem, do seu marido achar que tá bom assim. Não. Casei com uma e agora tô com a outra, né? Onde tá a mulher com que eu casei, né? Onde está a mulher com que eu casei? O que você fez com ela? Tomem cuidado. E aqui para todas, não só para as casadas, né? A maneira como eu me visto, como eu me cuido, honra a Deus? Transmite honra ao Senhor? E um cuidado com a sensualidade, né? A gente vive hoje num mundo em que é normal e é muito legal mostrar. Então, vocês já devem ter sido surpreendidas, eu já fui, de estar no shopping e a moça do meu lado estava de sutiã, jaqueta e calça. E tipo, tudo bem, ela está no shopping center. E eu que fecho o olho, se não quiser ver, né? Porque o sutiã, inclusive, era bem bonito. E eu sou careta porque eu estou tampada, né? Então, cuidado com a sensualidade, porque aí a gente começa a ver esse padrão e começa a achar que é normal. Mas não é. Não é. Cuidado. E o que é a sensualidade, né? A sensualidade é uma palavrinha que está ligada àquilo que é sensual. Ela vai remeter ao que é o sexo. E dentro da palavra de Deus, o que o sexo é? O sexo é para o casamento dentro de 4 paredes, né? Então, a sensualidade, a roupa sensual, ela é pecado? Não. Mas ela é para onde? Ela é para dentro de 4 paredes com o seu marido. E aí, a gente é crente, a gente não fala dessas coisas. Calma, mulheres, a gente tem que ter sabedoria. Sabe por quê? Porque aí nosso marido chega em casa, cansado, e aí a mulherada da rua tá pelada. Mas na hora que a gente vai dormir, a gente põe a camiseta do político. Rasgada. E vai dormir. E ele que queira, porque casou, vai ter que ser fiel até a morte. Falou lá diante de Deus que ia me amar até a morte. Na alegria, na doença, na sorte, na pobreza. Então, aqui a gente está só em mulher, né? Tenha sabedoria se você é casada. A sensualidade, ela é para dentro do seu quarto, então a gente também tem que cuidar disso, sabe? Escolhe uma camisola bonitinha para dormir com seu marido, põe um pijama bonitinho, fica bonita pro seu marido, para que ele fale, nossa, a minha mulher é bonita para mim. Porque na rua tem um monte de mulher bonita também. Mas, cadê aquele ditado antigo, né? Como é que é? Quando a barriga cheia, o feijão tem bicho? É mais ou menos assim? Falei certo? Barriga cheia, goiaba tem bicho? Então, se a gente cuidar daquilo que o nosso marido vê, barriga cheia, feijão tem bicho, ele não vai querer ficar olhando aquilo que está na rua, porque ele tem que olhar na casa dele. Ele está satisfeito. Temos esse cuidado, tá? Voltando para a vaidade. Outro perigo, né, com a vaidade que a gente tem da aparência. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, que é a ansiedade. Pois a juventude e o vigor são passageiros. Vai passar, por mais que a gente lute e pense nos botox, e pense nos tudo que sobe, nos tudo que põe no colágeno, nos 1000 coisas que existem na vida. Deus fez a gente para envelhecer e a gente não vai ganhar dele nisso. Então, que a gente viva todas as fases para a glória de Deus. Essa foto eu achei bem linda, é de uma família de verdade, elas são mesmo... e era a comemoração de aniversário dessa senhorinha aqui de 100 anos. Que a gente viva todas as fases para a glória de Deus, porque Ele criou assim. Ele criou assim, a beleza em todas as fases. E querer eternizar a juventude é uma cilada do diabo, porque a gente não vai conseguir. Que a gente consiga descobrir a beleza de todas as fases. Que elas existem, o Senhor criou assim. Qual o limite saudável entre cuidar bem da aparência e supervalorizar a beleza? Quando passamos do limite? Quando passamos do limite, quando a gente percebe que aquilo que ocupa aqui, ó, é mais a vaidade do que o coração. Aquilo que agrada a Deus. Então, alerta a luzinha aí, vermelha acendendo, para e reflete, Senhor,
Salmo 119, 37, afasta da minha mente aquilo que é inútil, me faz viver nos caminhos que o Senhor traçou, a gente leu, né? Então, que tenhamos sabedoria nisso, que a gente não seja relaxada, mas também não sejamos idólatras de nós mesmas, né? Tenho deixado minha mente refém da eternização da juventude, ou eu tenho sido a relaxada, que não cuida da minha aparência e não honra a Deus, nem o meu marido, com o meu corpo? Como sou eu, né? Como sou eu? Será que a gente tem tempo para cuidar da beleza, mas não consegue ler a Bíblia? Não sou muito ocupada. Ler a Bíblia não dá para mim. Mas está sempre impecável. Ops, será? Se a gente não investe aqui dentro, não sai, né? Não sai, não sai. E gosto de pensar que o Senhor Jesus, quando ele veio para a Terra, embora sendo Deus e podendo ter tudo, ele escolheu um padrão de vida simples. Simples. O belo é simples também. Às vezes a gente quer muita coisa, quando o Senhor veio para nos mostrar que a beleza está no simples. Não precisa de muito, não precisa de tanto. Ele podia, né, ter tudo. Ponto 2 da nossa revista, a traiçoeira vaidade do sucesso profissional. A gente vive um contexto social em que os casamentos, eu trabalho no cartório, vocês sabem, né, não duram tanto mais. Pecado, né, isso não é o que a gente deve se orgulhar. Mas por causa disso, nós mulheres também temos uma outra mentalidade com relação à profissão, né, porque a geração dos meus pais, dos meus avós, as mulheres eram do lar, até porque os seus maridos iam cuidar delas até morrer, né? O número de divórcios dessa geração é muito pequeno. A gente abre os livros do cartório, né, Karina, os antigos, o espaço para anotar casamentos é limpinho, branquinho, o espaço para anotar divórcio. Não tem, muito raro, muito difícil você falar um livro antigo de casamento que tem a verbação de divórcio, novo casamento, novo casamento. É difícil, não é comum. Mas a gente faz muitos divórcios de casamentos com menos de um ano. E aí a gente averba o divórcio, com poucos dias chega uma mensagem que casou, e a gente bota um casamento, aí depois a gente bota um divórcio, e às vezes a gente tem que fazer transporte. Pega uma outra folha em branco, porque o cidadão deu conta do livro. E aí, por causa desse ciclo vicioso de pecado, porque isso não é um padrão que a gente tem que trazer do mundo para a igreja, isso é pecado, não é assim, não foi para isso que Deus pensou o casamento, a gente também vê as mulheres tendo que cuidar da sua profissão. É pecado trabalhar? Não, não é pecado trabalhar. A gente viu semana passada que a mulher virtuosa, ela trabalhava fora, né? A gente viu que não é pecado. Mas Deus nos chamou, nos formou mulheres. Ele não nos formou homens. Os homens têm sobre si esse papel do provedor. Nós temos sobre nós o da auxiliadora, né? E por isso que a gente também pode trabalhar, porque às vezes nosso marido vai precisar de auxílio. Mas a gente tem que tomar cuidado com a vaidade, porque em nome da minha carreira eu posso fazer muitas bobagens, e não foi para isso que Deus pensou o trabalho quando permitiu que a mulher trabalhasse. A minha prioridade como mulher, por mais lindo que essa foto seja, não é a minha carreira, o meu sucesso profissional. Se eu precisar trabalhar, vou ter que conciliar, porque a minha prioridade como mulher é o meu lar, são as pessoas, são as pessoas. Ponto 2 da sua revista, ó, cada vez mais mulheres têm se lançado em busca de aprimoramento e sucesso profissional. Isso é de grande valor e muitas vezes necessário, né? Desde os tempos da mulher de Provérbios 31 até hoje. Necessário. Então, se é necessário, não é pecado. Mas e quando a obsessão pela carreira faz a mulher descuidar do marido e dos filhos? Ou faz com que a mulher rejeite a oportunidade de constituir uma família, de se casar, de desfrutar das alegrias de ser auxiliador idôneo, de criar filhos, cumprindo um dos propósitos principais para o qual Deus criou as mulheres. A opção por ficar solteira em si mesmo não é errada, pois até Paulo recomendou isso. A solteirice é boa, especialmente quando se tem o objetivo de servir melhor ao Senhor. Porém, quando essa opção é motivada pela vaidade, aí sim é pecado. Quem nunca ouviu essa frase, né? Eu casar, depender de homem? Eu vou ser independente. Isso é vaidade. Tudo bem, se você não achar um marido, né,
e você não se casar, você não está em pecado, mas você fazer disso seu alvo de vida, como se a sua profissão, a sua carreira, o seu sucesso fosse aquilo que de mais importa, é perigoso. Não é assim que a gente tem que pensar. Já as casadas devem ter em mente que a prioridade da esposa deve ser cuidar do marido e dos filhos mais do que galgar títulos acadêmicos ou profissionais. O foco tem que ser o lar. Eu tenho uma revista aqui ainda, se vocês quiserem prestar. Nós precisamos parar a fim de ouvir a sabedoria do Senhor em relação às nossas escolhas profissionais. Afinal, foi Ele quem inventou o trabalho e é Senhor dele. E é Senhor dele. Então, o meu trabalho, prover sustento para minha casa, sim, mas também precisa glorificar a Deus. Se em nome do meu trabalho eu estou desonrando ao Senhor, então eu já perdi a linha, já perdi o foco dele. Se queremos nos dedicar inteiramente ao trabalho apenas por realização pessoal, orgulho ou vanglória, isso é vaidade e pecado. Cuidado, né? Cuidado, cuidado. O livro de Eclesiastes pondera sobre a inutilidade de passar a vida somente correndo atrás do sucesso profissional. Eu coloquei ele aqui. Descobri ainda, olha lá, aqui está Eclesiastes 2, de 9 a 11. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol, Salomão falando. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. É um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Será que aqui ele está falando só de casamento? Não. O que Salomão está falando? A gente trabalha, mas a gente não pode perder de vista que as pessoas são mais importantes do que o dinheiro que a gente ganha com as coisas. Então, cuidado. Quem são as pessoas da sua vida? A gente que é casada, as pessoas primeiras, né? Primeiras pessoas que eu tenho que pensar se estão bem são o meu marido e os meus filhos. Mas e quem não é casada? Você se relaciona com os seus pais ou você só vive para o trabalho? E as pessoas que Deus coloca no seu lado ali no seu trabalho, você também lembra que você precisa servir a Deus, honrar a Deus e abençoar essas pessoas também? Ou você está só focada no seu trabalho? Cuidado, né? Cuidado, tenha sabedoria. O melhor da vida são as pessoas. Por que o melhor da vida são as pessoas, né? Porque influenciar pessoas parece fruto eterno, né? Alguém com quem você conversa 5 minutos e essa pessoa volta o olho dela para o Senhor, para o Salvador, isso vale muito mais do que um salário no fim do mês, porque isso é eterno, isso não vai se perder, né? O melhor da vida são as pessoas. Falando em trabalho, a mulher virtuosa de Provérbios 31 trabalhava, eficiente. Ela coordenava os afazeres domésticos, de madrugada levantava, já dava ordem, né, para lá, para um, para outro, o que tinha que fazer, a gente viu isso. Quando eu levanto de manhã, eu ligo minha máquina de lavar roupa, eu penso, eu dou nome para elas, né, eu falo as minhas auxiliares. Tá lá lavando, enquanto eu estou fazendo outras coisas. A mulher de Provérbios 31, ela é eficiente nos seus negócios, a Bíblia fala que ela plantava vinhas, né, e negociava terrenos. Na provisão para sua família, lembra que chegava o frio, eles não tinham preocupação, todo mundo tinha cobertor e casaco, ela tinha esse olhar. Na assistência ao necessitado, olhava também para o de fora, no cuidado com o seu esposo, porque ele era honrado, né, na porta da cidade. A gente andando na rua sozinha, será que alguém chega para a e fala, eu vi a Amanda? Você não sabe o que eu vi a Amanda fazer. A gente tem que ter cuidado, né? O nosso marido tem que ser honrado, né? Eu fui no estacionamento pegar o carro essa semana e o mocinho que trabalha lá, ele é
falante, assim, ele é falante, ele é agitado, ele é elétrico. Ele nem perguntou meu nome, ele falou, senhora Valtier, seu carro tá ali. Aí os meninos estavam no carro comigo, falou, mãe, ele não sabe seu nome. Eu falei, filho, não tem problema. Aí eles desceram, porque tiveram que descer para o carro entrar. Senhor Valtier, todo mundo virou senhor Valtier, senhora Valtier, ele só falava esse nome, sabe? Eu falei, acho que ele decorou, achou bonito. Mas as pessoas identificam a gente na rua assim, né? É a mulher do Getro, é a mulher do Tiago, é a mulher do Zé Roberto, é a mulher do Átila, é a mulher do Fábio, é a mulher do Zezinho, né? E, então a gente tem que ter esse cuidado. Será que deu bom ou deu ruim, né? A mulher virtuosa, ela revelava um equilíbrio entre sucesso profissional e vida familiar. Como ela consegue? Aí eu achei uma foto bem linda. A mulher virtuosa, a própria Barbie, né? Linda, loira, sorridente. Será que a mulher de Provérbios 31 era assim, gente? Consigo achar que ela era assim. Consigo imaginar que ela é assim, ó. Porque vamos ser bem realistas, né? Ela não vai dar conta se ela não for assim. Se ela se preocupar só com a aparência, as luzes em dia, a sobrancelha bem feita, batom no brilho, a unha tá parada, a flor se murchar, ter que correr lá na floricultura comprar outra, porque senão vai ficar ruim. Se ela se preocupar só com isso aqui, ela não vai dar conta. Precisa ser assim, né, gente? Se não for na graça do Senhor, se não for na força do Senhor, se a gente não orar de sabedoria, se a gente não colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ensina pra gente, a gente não vai dar conta. Mas, se Deus espera isso de nós, se Ele pôs na Bíblia, é porque é possível. É possível. É possível. E é um alvo, né? Para a gente buscar a vaidade com o sucesso familiar, orgulho ou gratidão? Ponto 3 da sua revista. Eu estou dentro do horário. É muito bom olhar para algo que construímos com apreciação e satisfação, pois às vezes só vemos defeitos e supervalorizamos o que há de ruim. A gente olha para a família do outro e esquece de ver a nossa e de ver como Deus tem sido bondoso, gracioso, generoso. Olha aqui a minha família, olha a minha casa, olha o meu lar. Mas é preciso cuidado para que essa apreciação não se torne orgulho e fiquemos vaidosas pelo que temos de bom. A força do meu braço, olha a minha casa. Força do meu braço. Olha a unha cortada do meu filho. Força do meu braço que corta. Mentira, não corto. E deve estar grande. Mas às vezes a gente tem os dois extremos, né? Uma é não reconhecer a bondade de Deus no nosso lar, a provisão de Deus, o cuidado, tudo que de bom que Ele nos cerca, a família que Ele nos deu. Às vezes a gente pede a Deus um casamento, pede a Deus, Deus nos abençoe, nos dá um casamento, daí a gente começa a reclamar, porque quem tem casamento, tem casa, quem tem casamento, tem filho, daí marido dá trabalho, filho dá trabalho, casa suja dá trabalho, daí a gente começa a reclamar. Ops, você que quis? Você não pediu? Opa, você não queria uma família? Então que a gente tenha sabedoria, porque uma coisa não vem desassociada da outra, né? Não vem. E daí junto com família vem sogra, cunhada. Ué, mas você não quis? A gente quis, né? Então, que Deus nos dê sabedoria. E o orgulho, né? Um bom casamento ou filhos gentis e educados não podem ser motivo de vaidade, porque a vaidade gera ostentação, intriga, inveja, confusão. É pecado, né? O orgulho é pecado. O Provérbios fala que a altivez de espírito precede a queda, né? A ruína. Ruína, sempre tropeça quem se acha, sempre tropeça, porque a Bíblia fala que isso vai acontecer. O livro de Gênesis retrata uma triste disputa entre duas irmãs, Lia e Raquel, Gênesis 29, lembram as mulheres de Jacó? Mulheres diferentes umas das outras, mas as duas foram criadas por Deus, né? As duas. Raquel, a Bíblia fala que ela era linda, exuberante, cativava todos por sua beleza. Lia era tímida e alguma coisa ela tinha que a Bíblia diz que ela não tinha brilho nos olhos. Não despertava a atenção de ninguém. As duas disputavam o amor do mesmo marido, Jacó.
Nenhuma história da Bíblia de poligamia dá certo. Nenhuma, né? Fecha parênteses, vamos seguir. A Bíblia diz que Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. Deus viu a dor e a rejeição de Lia e a abençoou dando-lhe filhos, enquanto Raquel teve dificuldades para engravidar. Raquel se envaidecia-se por ser a amada do marido. Lia envaidecia-se por conseguir gerar filhos dele. E como resultado colheram conflitos, amargura, frustrações e inimizades. Essa disputa vaidosa entre as duas foi fonte de grande desunião e sofrimento na família. Cuidado com a vaidade dentro da família, né? Deus deu a beleza de Lia e ela se envaidecia por isso, nem foi ela não se fez bela, né? Deus deu fertilidade para Lia. Deus deu beleza para Raquel, foi ao contrário, né? E Deus deu fertilidade para Lia e ela se envaidecia dos filhos que ela gerava como se ela tivesse o poder de decidir, eu vou engravidar hoje. Deus deu. Mas o fato delas tomarem para si como orgulho fez com que essas duas bênçãos de Deus na vida de uma e da outra virassem motivo para encrenca, para confusão, para desunião na família. Tudo na família tem que ser regido pelo princípio do amor, porque o amor, como diz 1 Coríntios, ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso, ele não é snob. Se você esnoba o outro por causa daquilo que Deus te deu, isso já está fora do amor. Não é assim que o amor ama. O amor bíblico não ama assim. Então, cuidado com a vaidade que a gente pode ostentar por conta de coisas que nem foi a gente que alcançou, mas foram dadas por Deus. Dadas por Deus. Então, qual seria a melhor reação, né? A melhor reação é a gratidão. Cuidado com o sucesso. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. O livro de Provérbios tem vários versículos que falam isso, né? A altivez de espírito precede a ruína. Aquele que Coríntios fala, aquele que está em pé, cuidado. Está se achando que está de pé? Cuidado, você pode ser o próximo. Deus humilha o orgulhoso. Então, que a gente não quer isso para nós. Deus humilha o orgulhoso. Por que Deus humilha o orgulhoso? Porque você está querendo tomar para si essa glória de ter feito alguma coisa na sua vida que, na verdade, foi Deus quem fez. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ops, deixa eu terminar. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Olha que interessante, né? A gente quer esse meio aqui, ó. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, será próspero. Sua mulher é a videira, né? Seus filhos, brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Parece aquela cena de comercial de margarina. Perfeito. Mas a gente desassocia o começo e o fim. Para quem que Deus promete essa cena? Para aquele que teme ao Senhor. Aí só teme? Só teme? Não, ele tem que temer e andar nos seus caminhos, obedecer a Deus, né? Obedecer a Deus. E aí assim será abençoado quem? Quem que vai viver a cena do comercial de margarina? O homem que teme ao Senhor. Que teme ao Senhor, porque é do Senhor que vem. É do Senhor que vem. Então eu não posso me orgulhar de ter uma linda família, porque vem do Senhor. E no momento que ela estiver linda também, porque está dando certo, a gente está andando no caminho do Senhor, a gente está temendo o Senhor, e a cena do comercial está linda na minha mesa, pronto, agora já deu, agora eu posso mergulhar. Sabe por quê? Porque eu que ensinei esse menino a ler Bíblia. Eu que ensinei esse menino a orar. E aí a gente começa a perder a linha e vai cair. Vai cair, porque o orgulho sempre vem antes da queda, da ruína. Então não vamos pôr o Senhor à prova, né, para ter certeza que vai cair, que a gente tenha um coração humilde, grato, porque as bênçãos vêm de Deus. Estou terminando. Tem um reflito interessante aqui na nossa revista, ó. Você tem abrigado no coração algum tipo de vaidade por algo relacionado ao seu casamento, filhos, casa, bens, posição? Se a sua família não vai bem, você tem cultivado inveja ou amargura ao ver outras famílias bem-sucedidas? Quando, na verdade, a gente tem que orar, né? E batalhar e obedecer ao Senhor e buscar de Deus
Como é que eu posso melhorar se o meu lar está assim desestruturado, se está tudo fora do lugar? Senhor, me ajuda aí um pouquinho de cada vez, a refletir sua luz aqui dentro, a obedecer ao Senhor, e o Senhor vai ajudar, porque Ele promete que Ele não desampara um coração que o busca, né? Se você não é casada, qual é a sua atitude com a sua família? Você nutre vaidade ou desprezo pela sua pela posição social de sua família de origem? Foi Deus que colocou a gente lá, né? Deus te fez nascer nesse pai e nessa mãe. E às vezes a gente não entende, mas a gente não precisa entender. A gente precisa buscar de Deus como que eu posso abençoar o meu lar. Se os meus pais não são convertidos e a vida no meu lar é desandada, mas o Senhor me alcançou, opa! Senhor, então como eu posso abençoar o meu lar? Porque o Senhor me pôs aqui. Você é capaz de adorar a Deus pela família que Ele fez você nascer? Por mais difícil que seja, né? A honra aos pais é mandamento de Deus e vem acompanhado de promessa, de recompensa, de bênção, né? E a honra aos pais não tem um se, né? Se eles forem crentes, se eles estiverem certos, se eles forem bons, se eles amarem, não tem se. O Deus só manda honrar. E a honra, prometo que eu vou terminar. A honra, ela é um sentimento que a gente mede ao contrário, sabe? Então, a Bíblia manda honrar os pais. E aí, já aconteceu lá em casa do meu filho, fala, mas eu honro você. Não é se você acha que me honra, é se eu sinto que sou honrada. E é assim também diante de Deus, sabe? Então não é se eu afirmo que honro ao Senhor, ou se eu acho que honro o meu marido, ou os meus pais. Será que eles se sentem honrados? Porque se chega ruim lá, então eu tenho que mudar a atitude aqui. Não, objetivo não alcançado, né? Objetivo não alcançado, luz vermelha. A honra é medida do lado contrário. Então, com Deus, com os pais e com o marido da gente também. Conclusão, falando da vaidade, cuidado para não se perder nas ilusões das vaidades femininas, que focam no eu e não em Cristo. Em Romanos 12, de 1 a 2, o que fala? E não vos conformeis, né, com este século, mas renovai-vos transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a gente lembra lá do Sermão do Monte, né? Por quê? Porque a gente foi chamada para um reino que ama o Senhor. E porque ama o Senhor, tem valores diferentes desse mundo, né? Os nossos valores estão na palavra de Deus. Então, que isso transforme a nossa mente para a gente ter uma vida de obediência e viver para a glória de Deus. E isso não tem nada a ver com vaidade, né? Alguém quer falar alguma coisa? Eu corri com medo de não dar tempo, mas vocês querem alguém comentar alguma coisa? Então nós vamos orar para encerrar a nossa aula de hoje, né? Faltam 4 minutos. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor deixou para nós ensinamentos preciosos de como viver uma vida que te agrada. Muito obrigada pela tua graça, porque ela nos alcança, nos coloca, ó Deus, no reino de Deus, e ela também é aquela que nos ajuda a cumprir a tua vontade. Muito obrigada, Senhor. É pela tua graça que nós encontramos força, Senhor, para te obedecer. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos transforme a mente para de fato mergulharmos de cabeça na tua palavra, no conhecimento da tua vontade e nos dá força, Senhor, para obedecer, para que a gente ande nos teus caminhos, tema ao Senhor e aí sim veja a bênção do Senhor no nosso lar e transmita isso também para as pessoas que convivem conosco. Que o nosso coração pense mais nas coisas do alto do que nas coisas aqui que são passageiras, que são como um sopro. Não nos permita, Senhor, viver a nossa vida, gastar os nossos dias na vaidade, na futilidade, naquilo que não vai produzir frutos eternos, ó Deus, mas guarda o nosso coração dessas coisas inúteis e nos faz viver nos caminhos que o Senhor traçou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode.